todos que foram vão voltar. Todos que foram. Agora, existe uma situação... São quantos? O técnico? O técnico, o preparador de goleiros, o assistente técnico, que é o Mauro, o preparador de goleiros, que é o Valmir, o Mauri. O Mauri e o Cuca, que é o assistente, o que faz o scout e tal, também voltam. Todos esses aí voltam. O Valmir Cruz é o preparador físico. O Valmir é o preparador físico. A reunião é hoje, Pascoal? A reunião é hoje. É hoje. Já está entabulada a reunião para definir a situação. Reunião de quem com quem? Do Pitombeira. Do Pitombeira com o André Sanches, para definir a situação. As coisas já estão bem encaminhadas, já estão conversadas e parece que a solução é só agora entregar o projeto do Corinthians para o Pitombeira, para que ele possa entregar ao treinador do Corinthians e aí encaminhar, isso aqui vai ganhar X, tanto de bônus, não sei o quê, aquelas coisas todas, o contrato de cada um que será elaborado e será enviado e cada um decide aquilo que tem que decidir, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, então é só discussão de detalhes para eles voltarem ao futebol brasileiro. Uma pessoa do Corinthians me disse que isso será fechado e muito possivelmente em 15 dias eles já estarão de volta ao país, porque o Corinthians também vai pagar os 2 milhões e 780... 700 mil dólares. 2 milhões e Agora, 2 milhões e 700 mil dólares. Essa multa tem jogador da base que pode entrar no pagamento? Não fui informado sobre isso. Não fui informado. Parece que o pessoal não quer jogador na transação. Vai buscar um outro treinador, o clube árabe... falando aí no Roger? Não sei, aí eu não sei. Falando no Roger Machado. O que eu sei do Corinthians é que vão buscar um outro treinador que tenha um perfil parecido com o Carille, porque eles gostam muito do Carille. O Carille está com o time não é brilhante. O time tem algumas deficiências técnicas. Está em quinto lugar, não? E é quinto colocado no campeonato. Tem vencido algumas partidas importantes e tem dado um alento para a direção do clube. Porque a primeira missão é não voltar para a segunda divisão. É seguir na primeira divisão. E mais do que isso, se ficar entre os 4 primeiros, tem uma situação de jogar uma Copa do Rei, alguma coisa parecida. Então, parece que eles estão, no que eu estou informado, muito satisfeitos com o rendimento do Carille lá. Mesmo com todas as dificuldades. Com a falta de equipamento, falta de material, falta de trabalho específico, até de estrutura física para os jogadores treinarem. Ozinho, foi prometido uma estrutura para o Carille que não foi entregue. Então, ele vive muito bem lá, ele não reclama de nada, mas a estrutura que ele tem lá é praticamente amadora. Até roupa de treino tem que levar para casa, lavar, trazer no dia seguinte. Aqui você vai nos grandes clubes do Brasil, a bola cai, já tem 300 bolas no campo. É uma mordomia nos grandes times do Brasil. CT de treinamento, a estrutura. Isso desanima muito o treinador? Desanima, assim. Ele sai do Corinthians, está com a estrutura muito boa. É claro que a parte financeira foi o principal para ele ir. Mas todas essas informações que o Pascoal trouxe e que você também sabe, fez com que o Carille, principalmente o que ele recebeu do torcedor corintiano, sensibilizou muito ele. Tanto é que a reunião acontece hoje, acho que até amanhã, a informação que eu tenho é essa, né, de que essa parte de contrato soluciona entre hoje e amanhã, e aí depois é aquela parte dele fazer mudança. Burocrático, pagar a multa dele do contrato. Mas eu acho que assim, a estrutura, ele está feliz lá, aí é a palavra dele mesmo, do Carille. Ele está muito tranquilo lá, feliz com o processo que ele estava fazendo. Agora, a dificuldade com a estrutura do clube, isso é ruim mesmo. Ele não esperava ser tão abaixo do que ele imaginava. E assim, essa parte do torcedor está clamando a volta dele, sensibilizou muito para que ele aceite essa proposta do Corinthians. O que atende muito debate também é a situação do Jair no momento. O Jair, o que eu estou informado, conversei de novo com uma pessoa legal lá do Corinthians, me disse o seguinte, o Jair não foi informado que ele vai sair. Até agora não. Mas ele já sabe, né? É evidente que ele já sabe, mas oficialmente ele não foi informado pela direção do Corinthians. Mas certeza, Pascoal, porque uma pessoa que me falou isso daí é uma pessoa que está muito ligada às partes. E a pessoa me disse que já houve uma conversa da diretoria com o Jair de que o último jogo dele será no domingo contra o Grêmio. Não falaram para ele exatamente. Ele sabe que não ficará. Ponto. Mas ele não foi comunicado oficialmente por nenhum dirigente do Corinthians. Mas, ô Pascoal, tem uma outra informação ainda com relação ao jogador do Cruzeiro, o Thiago Neves. O Rafael Sobis voltou a interessar a diretoria, porque o Sassá é um interesse que existe já, todo mundo sabe. O Corinthians, ele mantém aí, inclusive o Cruzeiro vai colocar o Sassá
de bandeja no mercado. É um jogador que interessa a alguns clubes do Brasil, inclusive até o próprio Santos, ele já foi oferecido também. Mas o Rafael Sobis é um jogador que ainda continua interessando internamente lá dentro do Corinthians. Sobis também foi oferecido ao Santos nesse pacote do Bruno Henrique. Porque são jogadores que não estão sendo utilizados, né? Eles são a terceira opção. Uma correção, o Sobis, ele não foi oferecido ao Corinthians. No meio do ano, o Corinthians já foi atrás. Teve interesse no Rafael Sobis. Eu acho um ótimo. E aí o Cruzeiro não quis liberar porque tinha atacantes machucados e segurou ele. A informação que eu tenho é que o Sobis não fica no Cruzeiro porque é um jogador caro demais para ficar na reserva. Esse é o problema. Repito, se vier para o Corinthians, acho um baita reforço. Mas tá bem, já. O Cruzeiro ele vai colocar esses jogadores aí em possíveis transações justamente pelo fato deles não terem hoje espaço no elenco. Pelo lado de campo, onde o Sobis costuma jogar, você tem Rafinha, você tem Arrascaeta, você tem David, você tem jogando agora por dentro, Robinho. Não, mas aí que tá. Para você ver a concorrência, Pascoal. Por dentro tem o Thiago Neves, que também não sai do time. Lá na frente, que ele já jogou de centroavante, também você tem as opções ali, como o Pirata, o Barcos. Segundo atacante. Aí você tem lá Raniel, você tem Fred voltando, você tem Sassá. Então, o Cruzeiro, dentro dessas posições, Pascoal, ele já está recheado de jogadores. E esses dois, no caso aí, o Sassá e o... Então, mas é que tá, é uma estranheza, Sormani. Será que o Cruzeiro está se desfazendo de algum desses jogadores? O David é um jogador que está... Porque o Cruzeiro, para buscar um jogador de lado de reservas do Cruzeiro, para mim, o Bruno Henrique é melhor que qualquer... O Bruno Henrique não desse ano, do ano passado. É melhor que qualquer um deles. Não é melhor que o Arrascaeta e não é melhor que o Robinho. É que o Bruno Henrique, Sormani, eu acho que é uma grande incógnita também. Porque depois daquela pausa que ele tomou a bolada no olho, cara, o Bruno Henrique não voltou a jogar bem. Eu não sei se pode ser talvez aí até uma precaução do jogador, mas... Foi uma temporada ruim, né, Zinho? Acontece. Jogar. É claro que um período longo, o atleta sem jogar, e aí ele volta para um Santos que desarrumou também. Exatamente. Que houve troca de treinador. Então, às vezes não encaixa. Tirando o Gabigol que fez os seus golzinhos, ninguém no Santos esse ano se destacou muito, né? O Pituca foi o jogador Olha aqui, que ó, apareceu. eu tenho uma informação aqui. Não. O Carille acabou de dar treino lá. O treino lá em Riad acabou agora. Até o exato momento, não chegou absolutamente... Não, mas não pode ter chegado, a reunião é à tarde. Nada, sim, porque eu estou falando isso. Essa semana não acreditaram em mim. Pelo que você fala, ele nem sabe que estão negociando. Essa semana, ele sabe, não chegou proposta alguma. Ninguém falou, Carille, olha, são 3 anos de contrato, são X mil por mês, tem bônus para isso. Zero. Agora, toda a comissão técnica lá é ansiosíssima, aguardando a proposta. Enquanto o empresário do Carille, que é o Paulo Pitombeira, não sentar lá na mesa com o Andrei Sanches e o Andrei falar, é tanto, até o exato momento, a única coisa que tem é que o Carille sabe que o Corinthians quer, ele se empolgou com a história. E sabe que vai ter reunião hoje ou amanhã. O empresário dele resolveu o problema que tinha com o Andrei. Agora, os números ainda não chegaram. Mas vão hoje, chegar. Não, vão chegar, mas estou falando que até o exato momento, repito, ele não tem um número na mão. Mas assim... O Corinthians tem algum número dele na mão? Não. O Corinthians... Isso será feito hoje à tarde. Ou hoje, não sei se é hoje à tarde ou amanhã de manhã, acho que até hoje, fim de tarde. O Carille já tinha falado com o empresário dele quanto ele quer ganhar, etc e tal, ou não? Não? Mas é isso. Não, o Carille deve ter falado com o Pitombeira. Não falou. Porque o Pitombeira vai para uma reunião hoje. O Pitombeira sabe. Então, o Pitombeira vai para uma reunião hoje. A reunião vai ser hoje à tarde ou no máximo amanhã. Ele já vai com uma situação financeira que ele sabe que o Carille quer. Que é o cliente dele, claro. Até porque ele fez o contrato lá. Claro. Agora, o Carille vem ganhando menos do que ele ganha lá. Sem dúvida. Agora, mexeu com ele. Não mexeu? Mexeu. Muito. Principalmente pela torcida do Corinthians. Não, já tinha mexido antes. Quando a torcida do Corinthians invadiu lá o Instagram dele, que se o Carille postar hoje a foto de uma pomba, os caras vão lá, entram e tem 200 mil comentários. Carille volta, vou te buscar no aeroporto. Mas, ô Benja, quando houve a saída do Carille do Corinthians, eu até pensei inicialmente que tinha sido a proposta financeira. Eu recebi uma informação recentemente de que não foi esse o principal motivo da saída dele. Ele disse isso com todas as letras. Ele falou. Não, mas é que tá, Sormani, porque muitas vezes quando a gente pensa em propostas que podem surgir, o cara fala, o cara só está avisando dinheiro, o cara quer isso, o cara quer aquilo, o cara está colocando uma faca na garganta do clube. Houve, naquele episódio ali, inclusive, um desgaste entre as partes, tanto é que agora pararam essas arestas aí entre o Pitombeira, que é o empresário do Carille, e o próprio Carille, junto com o Andrés também.
o Carille ficou extremamente magoado naquela época, justamente pelo fato da diretoria ter começado a contratar jogadores sem o consentimento dele. Inclusive sem ele saber. Não é que tipo, ô Carille, você concorda? Não, ele não sabia. Começaram a colocar jogadores aí dentro do elenco sem que ele fosse comunicado, Pascoal. E isso para um treinador você sabe que é uma afronta. Porque a partir do momento que você tem um elenco... esperar a chegada dele para definir algumas contratações. Mas é que tá, e é óbvio. Esses nomes todos que a gente comenta, esses nomes estão numa relação do Corinthians. As pessoas que estão próximas ao Corinthians sabem que esses nomes estão na relação. O que acontece é que agora o posicionamento do presidente do Corinthians é ouvir o Carille para que eles trabalhem conjuntamente nas contratações. Não é mais. Porque, ao contrário do Roberto Andrade, que chamava o treinador, o diretor de futebol, todo mundo sentava para definir as contratações, o Andrés tem um outro perfil de contratação. Ah, mas hoje o Carille chega com outro peso, Pascoal. Exatamente hoje, por isso. Hoje, quando o Corinthians, numa dessas, supor, olha, não sei, contrato ou não contrato, o Corinthians numa dessa fala, vou fazer uma proposta, ele vai chamar o treinador para Thiago comunicar. Neves, se o ou Corinthians pelo for... menos questionar. Só um minuto, esse programa tá é demais hoje, tá parecendo Ó, produção, traz aí chá, torrasca, põe tá de gravata vocês aí. Por que o Jair Ventura não deu certo no Corinthians? Eu acho que assim, o elenco... Não, Não, na verdade, informação, assim... né? Informação, tá aí, a mesma informação, a gente tá dando a mesma informação faz 5 dias. Chegou num momento muito ruim do Corinthians. Olha, tá vendo? Eu falei isso. Chegou num momento péssimo. Pascoal. Acho que a saída do Carille... Ele chegou num momento péssimo no Santos também? Não. Aí ele não teve competência. Aí foi a escolha errada do Santos. E aí para mim, o erro do Santos de ter deixado ele lá, todo o período de treinamento que teve a Copa do Mundo, aí depois manda o cara embora. Prejudicou até o outro treinador que entrou no Santos. O cara poderia treinar o time todo. Quem escolheu, Flavinho, quem escolheu o Jair Ventura no Santos escolheu errado. O Santos é aquele time. O Santos é aquele time que tem. Pode não ter dado certo. Não, eu também acho. Eu não concordo também com você. Calma, eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. O Santos é aquele time que historicamente é o time que joga pra frente. Beija. O Jair Ventura, não, por exemplo, é verdade isso. Por exemplo, o Mano Menezes daria certo no Santos? Não. Daria. Mas hoje com uma coisinha é certa. Os reforços vieram depois do Jair. Não, isso é bom. O Mano Menezes não daria certo no Santos. O Dorival, se eu fosse presidente do Santos, tá o Dorival. Posso falar? Pode, só falar um negócio. Tá o presidente do Santos. Eu sou presidente do Santos. Tem o Dorival e tem o Mano Menezes. Eu levaria o Dorival. Pro Santos, o Santos é aquele time que joga pra frente. O Mano Menezes tem outro esquema de jogo. O Jair Ventura tem o Rogério Ceni e Abel. Quem será? Pro Santos? Hoje, o Rogério Ceni. O Benja, se engana profundamente quem diz que o Jair Ventura armou o Santos na retranca. Não é verdade. Não é verdade. Ele foi o primeiro cara a escalar quatro atacantes. Com ele, o time começou a jogar com Bruno Henrique, Gabriel centralizado, quem que jogava na esquerda? Ele botou Copete. O Santos nunca jogou retrancado com ele. Nunca. Então qual foi o... Não deu certo. Não deu certo. Não teve química? Não deu certo. Eu acho que ele errou em não ter feito um sistema de jogo, mas... Você não acha que os problemas também externos, essa briga da presidência, impeachment, não tem... Isso aí você pode falar melhor que a gente. Respinga. Muito. Muito. Pode ser, o presidente fica, não fica? Então, a informação que eu tenho é que o Cuca não fala com o Pérez. Não, mas aí foi o problema do Cuca. Não, eu tô falando assim, dele. Mas você vê, é um problema externo que respinga no time. Agora, o Santos era pra estar classificado, ô Somani. Eu também acho. Pra mim, o Santos era pra estar classificado. Se o Santos não ganhar a última partida do campeonato, o Santos terá feito, se não conseguir ganhar, a pior campanha dos pontos corridos. Olha, mas e no Corinthians, por que não deu certo? Quem, o Jair? Porque o time do Corinthians é fraco. Não, Pascoal? Onde você viu isso? Pode ler, pode procurar aí. Será a pior campanha nos pontos corridos do Santos Futebol Clube. Já teve campanha ruim do Santos, hein? Ô, Flavinho, escapou na última rodada. Flavinho, por que o Jair Ventura não deu certo no Corinthians? O Jair tem 3 trabalhos no futebol profissional brasileiro. Ele fez um bom trabalho no Botafogo, com poucos recursos, bom mesmo. Bom não é bom mais ou menos, bom. Levou o Botafogo o quê? Classificou para de final de Libertadores, perdeu do Grêmio. Não, mas antes deu uma arrancada incrível num Brasileirão que classificou o Botafogo para pré-Libertadores. Fez um ótimo trabalho. Então, quando o Santos o contratou, eu não achei que o Santos estava fazendo mal. Não, ninguém achou. Todo mundo achou. E ele era cobiçado por muitos outros clubes. Gente, ele era o técnico mais promissor dos jovens. É verdade. Que tinha ali. Por que deu errado? Eu acho que tem um monte de coisas que explicam o fracasso dele no Santos.
Um deles, talvez, essa instabilidade política do clube e tal. Agora, no Corinthians, gente, o Corinthians ele pegou um time ruim, no meio do campeonato, correndo o risco de ser rebaixado. Agora, o trabalho realmente é decepcionante, porque o aproveitamento dele é um aproveitamento... O Jair é o seguinte, o Jair ele termina o ano... 33,3 o aproveitamento. Muito em baixa. Ele termina o ano muito em baixa. Ele é um cara que começou o ano em alta, altíssimo. Muito em alta. Saiu do Santos, foi pro Corinthians, quer dizer, não dá para reclamar da falta de oportunidades, porque ele só dirigiu time grande no Brasil. Talvez o Jair, pelo noviciado, também tenha de retomar a carreira dele em times de menor expressão, fazer trabalhos com menos pressão, sem objetivos muito ambiciosos, para a gente ver exatamente quem ele é. Mas, ô Flavinho, para pensar, cara. O Bahia. O Bahia hoje ele está à frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O time do Bahia não é melhor que o Corinthians. O Bahia não tem mais elenco que o Corinthians. Não pode dar conta do Jair, né? Não, mas é que tá, Flavinho. Eu gosto do estilo do Jair. Eu acho que é um cara trabalhador, é um cara que no Botafogo ele conseguiu levar o Botafogo longe naquela Libertadores, foi eliminado pro Grêmio também. Os jogadores em geral gostam muito dele. Mas é que tá, tudo isso colocado, mas dentro do Corinthians ele foi um fiasco, cara. Por mais que ele tivesse... Mas não põe só na conta dele, hein? Não, mas eu acho que ele tá entre os principais responsáveis. Primeiro, Flavinho, o treinador ele tem suma importância no trabalho de uma equipe, tanto com relação à parte organizacional. Tá difícil, não vai, é melhor. Vai no óbvio, vai no óbvio. Já te falei. Vai no normal, arroz feijão. Não, tá difícil. Na parte, não, então vamos lá, na parte tática. Ontem você já mandou a verdade. Vai na nossa. Vai no óbvio. Vai só no normal, não inventa muita coisa não. Organizacional. Organizou. Vai de novo, devagar. Organizacional. Não é orgasmo, não é orgasmo. Organizacional, é isso. Agora fala rápido. Organizacional. Nossa, na organização do time na tática, vamos lá. Você tem organização. Isso vai estar amanhã. Não, vamos lá então, na parte tática, vamos lá. Não, sério. Chucro. O negócio é o seguinte, na parte tática, o treinador tem organizacional. Vamos lá. Mas a parte tática, vamos lá. Na parte tática, o treinador ele tem suma importância. Mas hoje, todo mundo sabe o quanto o treinador ele tem que ser bom também na parte psicológica, no gerenciamento de grupo, no tete-a-tete com o jogador. Hoje em dia, cara, é difícil antigamente os jogadores se portarem dessa forma, mas hoje em dia, essa parte mesmo da vaidade está muito aflorada no futebol. O treinador ele precisa ser praticamente um pai, um psicólogo, um conselheiro. E muitas vezes, Flavinho, não basta só o cara conhecer muito de tática. Não basta o cara conhecer muito ali só do trabalho de campo. Ele precisa saber gerir pessoas. Mano, eu não vou querer te interromper, mas eu vou fazer um grande elogio ao Corinthians, de verdade. A gente faz... Opa, vamos parar para ouvir. Calma. Anota o dia aí, produção. 29 de novembro de 2018. Faz 3 anos, pelo menos. 15, vai cair o 16, estúdio aqui. 17, que a gente... Eu não sou maneira de falar muito disso. O Corinthians é um clube, é um time que os jogadores... A gente nunca teve jogadores com grandes... arroubos de vaidade, com ataque de estrelismo, o que sempre se caracterizou nesses últimos 3 anos pelo conjunto, jogadores que jogam muito sério, time que joga muito sério, que é dedicado, que é empenhado e tudo mais. O que aconteceu com praticamente o mesmo grupo, pensando que essas coisas não aconteceram? Não, mas o Flavinho... Não aconteceram igual. Eu ia até complementar. Porque o Mano está dizendo que é importante Não, mas o Flavinho, eu estou falando só com relação... Parecia que era assim... Não, mas peraí. Era o time que não fazia cera, time que não reclamava com o juiz, o Corinthians perdeu uma comissão técnica inteira. Não, mas peraí, vocês não entenderam, deixa eu terminar meu raciocínio. Mas o elenco, você não pode ter um elenco, se fosse assim, você não precisa de técnico. Mas, gente, Ô, Flavinho, eu estava colocando como tópicos aqui, essa parte do estrelismo é um deles. Mas, por exemplo, você tem outras situações no qual você pode gerir um grupo alavancando o psicológico do cara. Quantos jogadores vocês já viram? Por exemplo, o Filipão com o Daverson, cara. O Daverson, ele estava chateado no Palmeiras? Estava. Ele não estava jogando bem. Chegou o Filipão, ele transformou o jogador. O próprio Dudu, que era titular absoluto do Palmeiras, Sormani, ele começou a jogar muito na chegada do Filipão. Então, quando a gente começa a falar de trabalho de treinador, é isso também. Não é só com relação ao biquinho do neném, você tem que contornar. O Jair fazia isso no Botafogo. Não, mas o Flavinho, no Corinthians ele não conseguiu fazer. O time do Corinthians é um time que não acredita no seu potencial. O time do Corinthians hoje é um time desacreditado. O time do Corinthians hoje é um time refém do próprio psicológico. Você conversa com os jogadores do Corinthians, até os mais experientes, eles não têm de onde tirar forças, cara. Não tem. Mas quanto ao Botafogo, eu falei aqui, que eu tinha uma informação depois do jogo do Botafogo, falei aqui na segunda-feira, que os jogadores não gostaram da escalação do time contra o Botafogo, que perdeu aqui no Engenhão. Alguns jogadores questionaram a escalação de 3 volantes.
Tinha jogador também questionando que, pô, tem jogador que já estava pensando só em não cair, enquanto tinha jogador que falava, isso que eu tô falando, isso é uma questão de elenco, não é de... Não é de elenco, é de liderança. Se os caras estão questionando uma escalação, isso não é o elenco, é o treinador. Não, mas... Acontece o seguinte, você tinha um ambiente legal, o time... Até quando? O time, você tinha um ambiente, você tinha um bom ambiente, você tinha um bom time, você tinha o Corinthians campeão brasileiro, bicampeão paulista. Aí, meu amigo, do dia pra noite, vem lá o futebol árabe e faz uma rapa. Eu tô falando pra vocês, no dia seguinte não tinha treinador de goleiro para dar treino no Corinthians. Me fala qual time no Brasil, aí vocês falam, é advogado. Eu não sou advogado. Não, mas eu Você te digo, tem razão. eu te digo que você tem razão, você tem razão. Qual time no Brasil? Você tem razão no seguinte. Qual time no Brasil perdeu? E foi de um dia pro outro. Foi? Não, pera um pouquinho. Como O André não foi? Santos não sabia que isso estava prestes a acontecer? Como não foi? Ô, Flavinho, tem Se problema. prepara, bicho. Tem coisas no meio do caminho que não dá pra gente falar. Se prepara, bicho. Tem coisas no meio do caminho que não dá pra gente falar. Tem que falar, Agora, tem que falar que time perde em abril? Abril, né? Ou Tem maio? coisa no meio do caminho. Abril, Ozinho. Abril. Ganhando o Campeonato Paulista em cima do rival, campeão brasileiro, tudo redondinho. E perde comissão, preparador de goleiro, Mas auxiliar. não tava pra perder? Mas não tava pra perder? Não, se você Tinha uma sondagem, tinha uma sondagem. Não, gente, todo mundo sabe isso. Eu acho que o Andrés, eu acho que eu gosto muito do Andrés, mas ele... O Thiago Nunes. E Zé Ricardo também. E o Roger. E o Zé Ricardo. Zé Ricardo não acredita. O Wagner Martins entrou hoje no Bom Dia para informar que... Não, isso é oficial, isso é informação. O Departamento de Análise e Estatística lá do Grêmio indicou, apontou o Zé Ricardo como um dos nomes. Como nome para eventual substituição. São 3 nomes, né? Roger, caso ele saia. Roger, então, o Grêmio quer dizer, Thiago mas enfim, Nunes a gente vai falar disso depois. E o Grêmio está se preparando. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não tinha técnico. Mas aí o Andrés deu uma declaração que o que o Corinthians tinha de estrutura, os profissionais que já estavam no clube, bastava. Eu acho que eu gosto do Andrés, tenho uma relação boa com ele, mas eu tenho que dar a minha opinião e ele eu acho que foi um pouco soberbo, arrogante de que bastava só a estrutura que o Corinthians tem. Para mim, o ponto foi esse aí que você falou. A saída do Carille com a comissão técnica toda desmanchou todo um projeto que o Corinthians tinha. Estava anunciado essa tragédia aí. Deixa eu falar, se o Grêmio perdeu o Renato, ontem eu falei aqui que eu mudei de opinião e acho que o Grêmio perderá o Renato. Eu acho que o Renato irá para o Flamengo, eu acho. Eu quero ver substituir o Renato. Não é fácil. Difícil, é o melhor não vai ser do fácil. Brasil. Claro que não. Começa o Campeonato Gaúcho, vai mal, perde lá pro Novo Hamburgo, perde o Brasil em Pelotas. Vai ter sempre a comparação, a cobrança, o torcedor, enfim. Olha, por isso que o Grêmio faz uma força imensa para mantê-lo. O Jair Ventura, na minha opinião, ele teve parcela de culpa, óbvio que teve, mas ele chegou no... E eu tenho certeza quase absoluta, Pascoal, ele não era para ele assumir. Eu falei, na cabeça do Andrés, o Osmar Loz esse ano ia dar conta do recado, não deu. Quando teve a saída do treinador do Vasco, quem foi que saiu? O Jorginho? Quem foi? Assumiu o Bigode. Foi o Jorginho? Jorginho saiu. Aí tinha o papo, o Vasco queria o Jair Ventura. Eu peguei para aqui, eu falei, o Jair Ventura não vai pro Vasco, porque o Jair Ventura tem um acordo aí, verbal, para assumir o Corinthians em 2019. Aí a coisa foi mal com o Osmar Loz, não esperavam que seria mal, como também acredito que a diretora do Corinthians não esperava que o Jair Ventura... Até porque Osmar Loz eu acho que o Osmar Loz tem mais culpa do que o Jair. É, lógico, que já entregou Não, senhor, pera um pouquinho. O Osmar Loz tinha aproveitamento de 40%. Não é isso que ele está falando. Não estou falando de... Ele entrega um time completamente arrebentado. Ele teve mais tempo e ele já estava no clube há mais tempo do que o Jair. O Jair chegou como... O Osmar Loz era o treinador da base, ele não era o treinador da base. Ele era assistente, ele era pegou ele como assistente. Mas ele está no clube há mais tempo. Ele está 4 meses. Ele conhece mais o clube que o Jair. Ele tem mais... Vocês estavam falando do Jair no trabalho no Botafogo. No Botafogo, o Jair estava desde a base, assume como auxiliar, Ricardo Gomes sai, tudo ele assume como interino, porque já é identificado com o clube, tem aquela moral para fazer essa gestão de grupo, esse motivacional, porque já é enraizado dentro do clube. Quando você tem uma identificação com o clube, fica mais fácil de você chegar num jogador até cascudo e cobrar do cara diferente. No Corinthians, ele não vai ter isso. Ele chegou agora. Como é que ele vai chegar num Cássio, que já ganhou tudo lá, e vai peitar o cara? Não tem ainda essa bagagem para isso.
Por isso que eu estou te falando que o Osmar Loz teve muito mais tempo do que ele para arrumar isso. Teve o período ali de Copa todo. O Jair chegou com uma coisa já caída, já ruim. Não estou aqui como advogado dele. Mas eu também Ele tem parcela, assim, depois escalou errado esse jogador, aquele. Agora essa coisa de gestão de grupo, no momento que ele chegou, fica muito difícil. E tem outro detalhe. Diferente de um Filipão. O Filipão chegou no Palmeiras, mas quantas vezes já foi campeão no Palmeiras? O que a torcida estava pedindo para ser o Filipão? O cara chega com outra moral no clube. E tem outro detalhe. O Jair, a torcida, de repente, não queria. Assume São Paulo, né? O Jair, a torcida do Corinthians não queria. E tem um outro detalhe, Pascoal. Não, o Jair, quando foi contratado, ele tinha o perfil para ser treinador do Corinthians. Mas você acha que ele era uma unanimidade do torcedor do Corinthians? Não. Unanimidade não foi. A unanimidade hoje no Corinthians é o Carille e já foi o Tite. Então, é unanimidade. Hoje é o Carille e já foi o Tite uma vez. Não tem outro. Hoje, se o Carille voltar, ele tem personalidade, ele tem estrutura, né? Estrutura. Ele tem a chave da porta. Ele vai chegar lá e o Carille é mais ou menos do estilo do Tite, no tratamento dos jogadores, no tratamento com o pessoal do Corinthians. E quem pensa que isso no Corinthians não faz falta, se engana muito. Concordo. No Corinthians faz muita diferença. Faz muita diferença, não faz um pouquinho, faz muita diferença. Porque o Corinthians é assim. Tem clube, por exemplo, que você pode fazer algumas coisas que no Corinthians você não pode fazer. Existem situações e cada um tem que se enquadrar. Aí eu acho que o Jair não conhece o caminho das pedras. E esse caminho precisa ser trilhado. E às vezes é difícil de ser encontrado. Por exemplo, o Jardine, hoje técnico de São Paulo, tirou o Jusilei do time. Não vai jogar o Jusilei em Chapecó. Será que é por causa daquela Mas aí é responsabilidade dele. Não lá? sei. Imagina. Mas, não? Não sei. Não sei, mas ele tá com a moral porque ele tá apoiado pelo Raí. O Raí disse que ele vai ser o treinador. Mas esse apoio entendeu? Até quando? Mas, Flavinho, esse negócio também é um negócio que eu ia falar. O Tite tinha uma linha lá, não só de dar treino, como do trato com as pessoas lá dentro do Parque São Jorge, do CT do Corinthians. Então, por exemplo, a senhora... Quanto tempo que ele ficou no Corinthians? A senhora que faz o café, a cozinheira. Gente, quem convive lá sabe, o Tite entra... Vai falar. O Tite desce do carro na portaria, como o Carille. Olha aqui, teve véspera do título, o último título brasileiro do Corinthians, que teve uma reunião no campo, não era só com o elenco, não. Eu soube que na reunião no campo tava segurança, roupeiro. Mas é isso que eu tô falando. Pessoal da Você cozinha. Acha que o Jair E o tem Carille? essa intimidade com esse pessoal? Não conhece, que tá metade certo dele. de Não tudo? conhece o caminho das pedras. O Lois tinha. E o Carille? O Lois também não. Não. Também não Quanto tinha. tempo que ele tá no Não, Corinthians? Mas às vezes não é intimidade, a questão às vezes é a educação. Não é só o cara, às vezes, educação. ele chega no Isso clube aí e não dá bom isso dia. foi um negócio. Aí é uma outra eu falei aqui, mas ele tinha mais estrutura para isso. Eu tinha falado, foi uma informação que eu obtive, e até comentamos isso aqui. O Carille, o Loz, ele não gozava de simpatia de boa parte do elenco. Percebe? Coisa que foi o que o Pascoal falou. O Tite... Que fechou, desculpa, o Osmar Loz é o novo treinador do Guarani. A gente falou, falou ontem. Falou ontem. Então, quer dizer, isso dificulta. Você pega um cara que é antipático, entendeu? Não vira. Sem dúvida. Não vira. Entendeu? Mas o Jair não teve nem tempo, né, de fazer isso. Não. Tô dizendo a respeito do Loss. Esse foi o grande problema dele. E o Jair chega num time, foi aquilo que o Zinho falou. O time arrebentado, destruído, dentro de campo, fora de campo também, perdendo jogador, né? Um elenco, apesar do Mano achar bom, eu acho bem fraquinho. Então, o que ele pode fazer? Agora, ingênuo, para não dizer burro, do Jair que aceitou isso. Mas é tentador. É tentador. Você tá em casa, o Corinthians se chama, você fala, pô... É o que a gente estava discutindo ontem. Não Quem é posso que deixar. tem coragem de dizer não? Quem é que tem... Exatamente. Mas se você analisa a situação, você chega para o Andrés, Não é a hora. não é a hora. É ano que vem. Eu vou me queimar, cara. Mas, Sormani... Não dá. Toca com o Loz, no final do ano eu pego. Em janeiro eu pego. Agora é duro, porque tá passando ali o cavalo, né? É encilhado, é isso que fala, né? O cavalo encilhado, passando, né? Aquele cavalo, né? O cavalo do Zorro, né? Que era o branco, não era o cavalo do Silver, né? Bonito pra Era caramba. prata, né? Lindo. Passa, mas, pô, eu vou subir.
Não tem jeito. Eu vou subir nesse cavalo. O Corinthians é muito grande. Quer dirigir o Corinthians. É o atual campeão brasileiro. Era, né, no caso. Hoje em dia você tem alguns times de futebol brasileiro. Pra carreira do cara. Você não consegue falar não, pô. Não tem jeito. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro. Eu acho que esses 5 times aí você não consegue falar não. O São Paulo também, né? O São Paulo, São Paulo tá muito decadente, viu? Senhor Mani, mas você também não acha que tem um peso? Toda vez que você... Não precisa ser treinador, goleiro, jogador, um camisa 10. Toda vez você vai substituir um ídolo, rapaz, é complicado. Olha aqui, substituiu o título. O São Paulo não conseguiu substituir até agora. Então, o São Paulo não conseguiu substituir. Desde que o Muricy saiu, não conseguiu fixar um treinador. Desde que o Rogério Ceni saiu, não consegue acertar um goleiro. Eu acho o seguinte, o Grêmio vai ter muita dificuldade se perder o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho está para o Grêmio, que o Pelé está para o Santos, o Zico para o Flamengo e o Rogério Ceni para o São Paulo. O cara ganhou tudo, como jogador e como treinador. Ele é endeusado, mas tem não estátua. É o caso do Carille, certo? O Carille não tem esse status no Corinthians. O Tite tinha. Não, mas hoje o Carille tem. Hoje, por incrível que pareça... Isso é outra história, porque o Carille, ele deixa o time com 2 campeonatos paulistas e um brasileiro, e quem assume não faz nada. Então, mas o Carille... Se o Corinthians trocasse o Carille pelo Renato Gaúcho, ninguém ia sentir saudade do Carille. Só que o Corinthians, pela soberba do Andrés, como lembrou bem o Zinho, isso daqui, o porteiro toca. É o esquema. O que não é verdade. Não, porque aquilo não foi elaborado. Aquilo caiu do céu. Você entendeu? Porque se tivesse uma convicção pequena que fosse daquilo, eles não teriam contratado o Oswaldo de Oliveira e nem o Cristóvão. Percebe? E nem o Jair agora. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazer. Entendeu? Aí vem com essa história de que a máquina está azeitada de modo que qualquer um pegue, vai dirigir, vai levar o título. Não é assim. Não é assim, então escolher errado. Quando você fala eles não sabem o que fazer. O Corinthians é o time dos últimos anos que menos troca treinador. Não, estou dizendo agora, Bento. Quando perde, por exemplo, o Flavinho falou uma coisa muito importante. O Carille e a comissão técnica saíram do dia para a noite? Não. Todo mundo sabia. Se você tem uma máquina, você está preparado. O Andrés falou, não precisa. Pode sair. Pode até aqui o nosso, Léo. Eu posso fazer uma pergunta para o Mano? Diga. Não, você pode até duas. Você estava até no seu raciocínio, acho que você ia falar sobre isso. Eu tenho uma informação, não é quem está discutindo aqui, eu vou dar o crédito que é do PVC. O PVC me manda um WhatsApp aqui, que vai totalmente, não é o Corinthians, mas a gente está citando, a fonte é o PVC. O PVC fala para mim que almoço vai selar permanência de Renato no Grêmio hoje.